Seja bem-vindo a mais uma história emocionante aqui no canal Recanto das Histórias. Clarissa tentava conter as lágrimas ao olhar para o corpo desgastado da velha máquina de costura dos anos 1940. Com arabescos dourados já meio apagados, ela parecia um fragmento de outra época, um milagre que havia sobrevivido até os dias de hoje. Sua avó, Cláudia, uma mulher bondosa e sábia, lhe deixou essa herança inusitada. Não foi uma casa cercada por um pomar de macieiras, nem joias de família, mas apenas aquela antiga máquina de costura, que parecia guardar consigo a poeira de décadas e o sussurro silencioso de dias que já se foram. Seus pais haviam se divorciado quando ela tinha apenas 10 anos, e foi então que Cláudia, a avó paterna, passou a fazer parte constante de sua vida. No escritório do cartório, reinava um silêncio solene, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio e o leve farfalhar dos papéis. A dor da perda ainda era recente, e cada lembrança ligada à avó apertava o peito de Clarissa com uma saudade dolorosa. Mamãe, que máquina linda! A vozinha animada de Lena a tirou do torpor. A menina, com seus 8 anos, acariciava com entusiasmo o metal frio da máquina. Vou costurar vestidos para minhas bonecas. Elas vão ter o guarda-roupa mais lindo do mundo. Clarissa sorriu ao ver a filha. Lena era seu pequeno raio de sol, capaz de dissipar qualquer tristeza. Mais afastado, recostado à parede, estava seu marido. André observava tudo com uma expressão de ceticismo condescendente, misturado a uma leve irritação. Chefe do setor de vendas de uma grande empresa, ele era o típico homem racional e pragmático. Sentimentalismo como o de Clarissa estava fora da sua compreensão. Ah, Clarissa, disse ele com um sorriso irônico, o que vai fazer com isso agora? Vai levar para o museu ou deixar em casa como peça de decoração? Clarissa apertou os lábios, ofendida, tentando ignorar a provocação. Nos últimos tempos, André estava insuportável, como se fosse culpa dela ele viver em viagens de trabalho e atolado em relatórios trimestrais. Ela sabia que o marido não valorizava suas memórias, nem as relíquias da família. Para ele, tudo que não gerasse lucro era apenas tralha inútil. Não fala assim, André, respondeu ela baixinho, disfarçando a mágoa. É uma lembrança da minha avó. Ela adorava costurar. Me lembro de quando era criança, ela fazia vestidos lindos para mim com essa máquina. Ah, claro, lembrança, repetiu ele, num tom seco. André sorriu com ironia. Essa lembrança só ocupa espaço no apartamento. E não serve para nada. O tabelião, um senhor idoso em um terno sóbrio, pigarreou discretamente, claramente tentando chamar atenção para si. Clarissa Fonseca. A senhora precisa assinar os documentos para formalizar a entrada no inventário. Infelizmente, a casa da sua avó estava financiada e as prestações deixaram de ser pagas há muito tempo, explicou o tabelião com cautela. O imóvel foi retomado pelo banco e será leiloado. O governo vai lhe pagar uma pequena compensação, mas receio que o valor seja simbólico. Clarissa concordou, quase sem escutar. Na sua memória, a casa da avó era completamente diferente. Iluminada, acolhedora, com cheiro de torta de maçã e infusões de ervas. Depois de assinar os documentos, Clarissa pediu ao marido que a ajudasse a carregar a máquina para fora. André, contrariadíssimo, pegou de um lado, e os dois, com a ajuda do tabelião, levaram o objeto pesado até o carro. Mas, em casa, os aguardava outra surpresa. A sogra, uma mulher enérgica e autoritária, já os esperava no corredor. Então, esse é o tal milagre da tecnologia, disse Natália, examinando a máquina de costura com um olhar crítico. Será que esse trambolho ainda funciona? Clarissa e André colocaram a máquina sobre uma mesinha velha e torta, num canto da sala. Vamos ver se ainda liga, sugeriu Natália, afastando suavemente a neta, que se aproximava curiosa. Quem sabe ainda serve para alguma coisa? Clarissa, a contragosto, concordou. Sabia que a sogra só queria provar seu ponto de vista, mostrar que sempre tinha razão, e que ela, Clarissa, era uma inútil e desajeitada. Natália manuseou a máquina com agilidade, enfiou a linha na agulha e começou a girar a manivela. A máquina fez um ruído e a agulha começou a se mover rapidamente para cima e para baixo. Vamos lá, Clarissa, agora é com você, ordenou Natália, empurrando um pedaço de tecido sob o pé da máquina. Clarissa tentou costurar uma linha reta, mas o fio logo arrebentou.
Ela mordeu o lábio com força e tentou de novo. O resultado foi o mesmo. Mas o que é isso? Exclamou, frustrada, deixando a linha escapar da bobina. Ela arrebenta toda hora. Eu avisei, retrucou Natália. Essa máquina não serve para nada. Ou, mais provável, é você que não sabe usá-la. Afinal, qual é mesmo sua profissão? Isso, professora de escola. Deixa eu tentar, disse Natália, sentando-se diante da máquina. Ela repetiu os mesmos movimentos da nora, mas o resultado foi igual. A linha se rompeu de novo. Tá vendo? Constatou Natália. Nem comigo funcionou. Essa máquina é só um trambolho. Devia ir direto pro lixo. É isso aí, como sempre na mosca, comentou André, sorrindo. Clarissa apenas se virou, em silêncio. Estava magoada, sentia-se impotente. Será que a sogra tinha razão? Seria aquela máquina apenas um objeto inútil? O restante da noite foi tomado por tentativas frustradas de fazer a máquina funcionar. Tudo em vão, o que deixou o marido e a sogra aliviados, ansiosos para se livrarem daquela herança o quanto antes. Mas Clarissa decidiu levá-la a um técnico, para que ele avaliasse, e quem sabe, conseguisse consertá-la. Encontrou um anúncio na internet, e ao telefonar, marcou para a manhã seguinte, antes de ir trabalhar. Havia uma brecha na agenda, e ela pretendia resolver tudo antes da terceira aula. Na manhã seguinte, chamou um táxi, e com cuidado, embrulhou a máquina num cobertor velho antes de sair. Quando o carro chegou ao endereço combinado, Clarissa se surpreendeu. Diante dela havia uma casa mal conservada, com a pintura desbotada e a cerca toda torta. Pediu ao taxista que a esperasse, desceu do carro, e olhando ao redor com certa hesitação, caminhou até a porta. Apertou a campainha. Alguns segundos depois, um rapaz abriu. Ele tinha cabelos escuros, um pouco bagunçados, e olhos cinzentos penetrantes. Vestia um macacão de trabalho sujo de graxa. Você é o Jonathan? Perguntou ela. Sou sim, respondeu ele, observando atentamente a visitante. Foi você quem ligou por causa da máquina de costura? Fui eu, confirmou Clarissa. Ela está no táxi. É da minha avó, uma máquina bem antiga, mas está meio com defeito. Pode entrar, eu mesmo trago a máquina, disse Jonathan, dando passagem. Vamos ver o que há de errado com ela. Só me desculpa a bagunça. Me mudei para cá há pouco. Antes, a oficina era no centro da cidade, mas, enfim, é uma longa história. Clarissa entrou. O interior da casa era realmente apertado e entulhado. Por todos os lados havia peças de máquinas de costura, ferramentas e carretéis de linha. O ar estava impregnado com um cheiro de graxa e poeira. Jonathan, com certo esforço, colocou a máquina sobre a bancada. É um modelo antigo, mas, à primeira vista, está bem conservada. Vamos ver. Ele começou a desmontar o aparelho, examinando cuidadosamente cada mecanismo. Enquanto trabalhava, murmurava algo para si mesmo e fazia algumas perguntas a Clarissa sobre a avó e há quanto tempo ela usava aquela máquina. Alguns minutos depois, encontrou o verdadeiro problema. Achei! Exclamou Jonathan. Esse parafuso aqui foi afrouxado de propósito. Isso faz a tensão da linha ficar forte demais, por isso ela sempre arrebentava. Alguém fez isso intencionalmente. Sério? Admirou-se Clarissa. Será que a Natália seria capaz de uma coisa dessas? Mas logo refletiu. A sogra mal havia se aproximado da máquina. Não sei, disse Jonathan, dando de ombros. Vai ver, alguém não queria que você costurasse com ela. Clarissa ficou pensativa. Quem teria interesse nisso? E por quê? Mas seus pensamentos foram interrompidos pela voz do técnico. E tem mais, disse ele. Achei algo curioso. Jonathan afastou uma das peças e apontou para um compartimento secreto no corpo da máquina. Tem algo aqui dentro. Com cuidado, ele abriu o esconderijo e retirou um pequeno chaveiro metálico. Clarissa pegou o objeto e o examinou contra a luz. A chave parecia nova, mas ela não fazia ideia do que poderia abrir. Afinal, sua avó não deixou nenhum imóvel. E agora? O que eu faço com isso? Pensou. Não se preocupe, tranquilizou Jonathan. Com o tempo você vai descobrir. E se precisar de ajuda, pode contar comigo. Não trabalho só com máquinas de costura. Na verdade,
Sou formado em engenharia. Concertos são comigo. Clarissa sorriu. Obrigada. Vou lembrar disso. Agora vou chamar um táxi. Você me ajuda a levar a máquina? E quanto eu te devo? Jonathan balançou a cabeça, negando. Que isso? Foi coisa rápida, nem 5 minutos. Pode deixar. Não vou cobrar nada. Clarissa fingiu aceitar, mas discretamente tirou uma nota da carteira e a colocou na beirada da mesa. Enquanto aguardavam o táxi, os dois começaram a conversar. E entre um assunto e outro, Jonathan ofereceu uma xícara de café. Jonathan contou sua história. Alguns anos atrás, ele era um engenheiro promissor em uma grande fábrica. Projetava mecanismos complexos, sentia orgulho do seu trabalho e sonhava em crescer na carreira. Mas a fábrica acabou sendo fechada devido a problemas com o solo e erros cometidos na construção. Ainda assim, Jonathan Monteiro não era do tipo que se entregava. Desde pequeno, tinha um dom raro, entendia de qualquer equipamento mecânico. Adorava desmontar objetos metálicos até o último parafuso, e depois montá-los de novo. Esse talento o inspirou a abrir sua própria oficina. A ideia parecia louca e arriscada à primeira vista, mas ele não tinha outra opção. Já era casado com a mulher que amava, Mirella, e tinha um filho pequeno, o Alex. Pegou dinheiro emprestado com amigos e parentes, alugou um velho galpão na periferia da cidade e deu início ao seu negócio. Sua oficina sempre foi um caos criativo, peças desmontadas, ferramentas e componentes espalhados por todos os cantos, organizados de um jeito que só ele entendia. Escolheu um nome simples e direto, Oficina do Jonathan. No começo, apareciam poucos clientes. As pessoas desconfiavam de oficinas independentes e preferiam os grandes centros autorizados. Mas Jonathan conquistava pela qualidade e pelo preço justo. Consertava rápido, com capricho, e o melhor de tudo, sem cobrar caro. Aos poucos, a fama da oficina se espalhou. A clientela foi crescendo, atraída pelo bom serviço e pelas recomendações positivas. O negócio prosperava. Jonathan sentia orgulho do que havia construído, e do fato de poder sustentar a esposa Mirella e o pequeno Alex. Parecia que, enfim, a vida estava entrando nos trilhos. Mas como dizem, felicidade gosta de silêncio. E o sucesso de Jonathan não passou despercebido pelos concorrentes. Havia alguns centros de serviço grandes na cidade, acostumados com o monopólio, e que não gostaram nada de ver um novato roubando seus clientes. A princípio, tentaram resolver de forma amigável. Empresários elegantes, de terno caro, o procuraram com propostas de parceria. Disseram que baixar os preços prejudicava o mercado e que ele deveria se juntar a eles, seguindo uma tabela comum. Jonathan recusou, educadamente. Acredito que todo mundo deveria ter o direito de consertar seus equipamentos por um preço justo, disse Jonathan, encerrando o assunto. Mas os concorrentes decidiram partir para outros métodos. Começaram com provocações, calúnias e boatos maldosos. Jonathan, porém, não se abalava. Continuava seu trabalho com honestidade e dedicação. Até que, um dia, um homem desconhecido apareceu na oficina, pedindo conserto de uma máquina de lavar roupa. Era um modelo novo e caro. Sem desconfiar de nada, Jonathan aceitou o serviço, como fazia com qualquer outro. Algumas horas depois, a polícia invadiu o local. A máquina havia sido roubada. Jonathan foi acusado de receptação. Sua oficina foi fechada, e ele passou a ser investigado. Enquanto isso, seus concorrentes não ficaram parados. Subornaram testemunhas, forjaram provas e fizeram de tudo para colocá-lo atrás das grades. Durante a investigação, em plena madrugada, a oficina pegou fogo e foi completamente destruída. Os bombeiros concluíram que se tratava de um incêndio criminoso, mas, na prática, isso não mudou nada. Jonathan estava em choque. O ex-engenheiro tinha plena consciência de que enfrentava uma força poderosa e havia se tornado alvo de um jogo sujo. A investigação durou meses. Por sorte, ele conseguiu contratar um bom advogado, que conseguiu provar sua inocência. No fim, foi absolvido de todas as acusações e finalmente libertado. Mas saiu exausto, decepcionado e emocionalmente destruído. Voltou ao terreno onde um dia funcionou sua oficina. Viu apenas cinzas, ferro retorcido e o cheiro amargo de fumaça. Ali, sem que ninguém visse,
Chorou. Não era só a oficina que tinha perdido. A maior dor estava por vir, o abandono das pessoas que mais amava. Ao chegar em casa, descobriu que Mirella e o filho haviam partido. Sobre a mesa, encontrou apenas um bilhete. Não me julgue. Isso é o melhor para todos. Pedi o divórcio. O Alex vai ficar comigo. Não quero pensão. Vizinhos contaram que Mirella havia ido embora com outro homem. Segundo diziam, ele era gerente de um banco ou ocupava um cargo importante por lá. Assim, num só dia, Jonathan perdeu tudo: o trabalho, os sonhos, a família. A traição da mulher que ele tanto amava foi o golpe mais duro. E ele demorou muito para se recuperar. Durante alguns dias, vagou pela cidade como uma sombra. Não sabia onde ir, o que fazer, como seguir em frente. Chegou a pensar em tirar a própria vida. Mas, por sorte, despertou a tempo. E naquele momento, o jovem técnico fez uma promessa que jamais permitiria ser derrubado de novo, e que provaria a todos o seu valor. Foi então que Jonathan decidiu recomeçar do zero. Mudou-se para um dos bairros da cidade, encontrou uma casa velha para transformar em oficina e começou, pouco a pouco, a reconstruir seu negócio. Agora, porém, estava mais cauteloso, e já não confiava em ninguém com facilidade. Clarissa, ouvindo aquele relato entrecortado e doloroso, sentiu uma compaixão sincera. Desejou força, paciência e sucesso a ele. Pouco depois, o táxi chegou. Ao voltar para casa com a máquina de costura consertada, Clarissa foi recebida por André com um sorriso sarcástico. E aí, a maravilha tecnológica voltou à vida? Pronta para costurar minhas camisas novas, para eu brilhar nas reuniões com os clientes? Clarissa ignorou a provocação. Na verdade, estava exausta das piadinhas constantes do marido e da completa falta de interesse dele pelos seus gostos e lembranças afetivas. Não comentou nada sobre a chave que havia encontrado na máquina. Apenas disse que ela estava funcionando. André resmungou, mas não insistiu no assunto. E logo Clarissa saiu para o trabalho. Ela era professora de português e literatura, e gostava do que fazia, especialmente do contato com os alunos. Sua filha, Lena, estudava na mesma escola, mas em uma turma diferente, com outra professora. Clarissa acreditava que era melhor assim para ambas, pois evitaria qualquer julgamento ou favorecimento. Ao entrar na sala da direção, Clarissa percebeu o semblante concentrado do diretor. "Tenho uma novidade para você", disse o Sr. Silveira, tirando os óculos e limpando-os com um lenço. "A partir de hoje, você terá um novo aluno na turma." "Um aluno novo?" estranhou Clarissa. "Logo agora, no fim do ano?" "Pois é, essas são as circunstâncias", respondeu ele, de forma evasiva. O menino veio de outro bairro da cidade. O nome dele é Alex Monteiro. O sobrenome lhe acertou o peito como uma flecha. Ela se lembrou imediatamente do técnico. Será que era o filho dele? Certo. E como está o rendimento dele? Perguntou Clarissa, tentando disfarçar o nervosismo. Ainda não sabemos, respondeu o diretor. Mas a mãe e o padrasto disseram que é um menino inteligente. Um pouco fechado e com dificuldade para fazer amizades. Tente se aproximar dele. Você tem esse dom com as crianças. Clarissa concordou e seguiu para sua sala. Mal entrou, viu o garoto, franzino, parado diante do quadro, com olhos grandes e assustados. Os olhos do menino observavam atentamente os rostos dos colegas. Ele estava vestido de forma simples, mas limpa. "Pessoal, vamos dar as boas-vindas", disse Clarissa com um sorriso. "Esse é o Alex Monteiro, o novo colega de vocês. Vamos ser gentis com ele e ajudá-lo a se adaptar à nossa turma, certo?" A turma recebeu o novo aluno em silêncio desconfiado. As crianças o olhavam com curiosidade, cochichando entre si. "Monteiro!" gritou alguém do fundo da sala. "Covarde! Medroso!" Um risinho abafado percorreu a sala. Alex empalideceu e baixou a cabeça. "Silêncio", disse Clarissa, firme. "Quem foi que disse isso?" Ninguém respondeu. "Não liga para isso, Alex", disse ela, aproximando-se e colocando a mão no ombro do menino. "Aqui todos são amigos, companheiros. Às vezes só se empolgam demais." Ele a olhou com gratidão. "Pode se sentar onde quiser", continuou Clarissa.
Ou então aqui, ao lado da Bia. Ela vai te mostrar tudo e te explicar como as coisas funcionam. Uma menina ruiva, de trancinhas, sorriu de forma simpática. Alex retribuiu o sorriso, ainda tímido, e foi até a carteira. A aula começou. Clarissa tentava dar atenção especial ao menino, encorajando e ajudando nas respostas. Como professor experiente, percebeu que ele estava aos poucos se soltando. Um brilho de confiança começava a aparecer em seu olhar. O sinal do recreio cortou bruscamente o burburinho da sala. Clarissa fechou os olhos por um instante, cansada. A aula tinha sido tensa, e ela precisou se esforçar bastante para contornar o desconforto causado pelo incidente com Alex. Agora, com as crianças correndo para fora da sala, ela só queria se sentar e tomar uma boa xícara de chá. Ao se inclinar para juntar alguns cadernos espalhados sobre a mesa, sentiu um leve toque no bolso do paletó. Algo tilintou e caiu no chão. Instintivamente, Clarissa olhou para baixo. Brilhando sob os raios do sol do meio-dia, estava o pequeno chaveiro, o mesmo que encontrou no compartimento secreto da máquina de costura. Ela havia se esquecido completamente dele, deixado ali no bolso. Mas antes que pudesse pegá-lo, uma pequena figura apareceu ao seu lado. Era Alex. Ele se abaixou com cuidado, apanhou o chaveiro e começou a examiná-lo com curiosidade. Que interessante, murmurou ele. Já vi uma chave igualzinha a essa. Clarissa se virou, surpresa. Já viu? Onde? Onde foi que você viu uma chave assim? Perguntou Clarissa, tentando disfarçar a inquietação. O menino deu de ombros. Lá em casa, por exemplo. Meu padrasto, o Alberto. Ele é banqueiro. Clarissa quase perdeu o fôlego. As palavras ecoaram em sua mente como um estalo. Banqueiro. Chave. Chave de um cofre bancário. A vovó? Os padrastos usam essas chaves para abrir cofres no banco, continuou Alex, sem perceber o espanto dela. Lá eles guardam documentos importantes, dinheiro, essas coisas. Clarissa sentou-se, como se suas pernas tivessem cedido. Um cofre de banco? Da avó dela? Parecia impossível. Cláudia sempre teve uma vida modesta, satisfeita com pouco. Nunca falou em economias escondidas, muito menos em um cofre bancário. Alex, você tem certeza de que é uma chave como essa? Perguntou Clarissa, esperando, no fundo, que ele dissesse que não. O garoto examinou o chaveiro mais uma vez com atenção. É sim. Igualzinho. Olha só esse desenho, apontou. O meu padrasto mandou tirar os números e colocar uns símbolos especiais. Esse seu tem um círculo cortado ao meio. Outros têm triângulo, quadrado, cone. Clarissa pegou a chave de volta e prendeu a respiração, surpresa. Havia mesmo uma marca gravada, discreta, mas visível. Até então, achava que era só um detalhe decorativo. Mas agora percebia, era uma marca codificada de banco. Assim que a última aula terminou, ela mal conseguiu conter a ansiedade. Ainda tinha tempo, faltava pouco mais de 1 hora para o banco fechar. Precisava descobrir a verdade por trás daquele mistério. Ao entrar no amplo e impecável saguão do banco, Clarissa não pôde deixar de notar o luxo e a imponência do lugar. Colunas de mármore, lustres de cristal, móveis sofisticados, tudo transmitia uma sensação de prestígio e segurança. No balcão de informações, ela perguntou com quem deveria falar sobre cofres particulares, e foi encaminhada até um setor específico. A porta do escritório estava aberta. Sem bater, Clarissa entrou. Atrás de uma mesa imponente, sentada com ares de autoridade em uma grande poltrona de couro, estava uma mulher. O crachá em seu blazer dizia, Mirela Tavares. Clarissa paralisou. Não havia dúvida, aquela só podia ser Mirela, a ex-esposa de Jonathan. As roupas caras, a maquiagem marcante e o cabelo impecável deixavam claro, aquela mulher era bem-sucedida e segura de si. Ao lado dela, Clarissa, com sua aparência simples de professora, sentia-se como uma provinciana desajeitada. Nos olhos de Mirela surgiu um brilho de desprezo. Pois não? Disse ela com altivez, sem sequer se levantar da cadeira. Em que posso ajudar? Clarissa ficou sem saber como começar. Estava nervosa. Mirela, por sua vez, aparentemente a confundindo com outra pessoa, esboçou um sorriso presunçoso. Ah, entendi, disse,
arrastando as palavras. Você deve estar aqui pela vaga de faxineira. Sinto muito, mas já tivemos candidatas demais hoje. A concorrência está grande. Clarissa apertou os lábios, lutando para conter a irritação. Não esperava ser recebida daquela forma, mas decidiu entrar no jogo. Sim, respondeu em voz baixa, desviando o olhar. Estou aqui por causa da vaga. Preciso muito do emprego. Mirella sorriu com superioridade. Aquela mulher claramente gostava de se sentir no controle, tomando decisões sobre a vida dos outros. Muito bem. Vamos ver o que você sabe fazer, disse ela, recostando-se na cadeira e mudando para um tom de falsa intimidade. Sabe tirar o pó? Passar pano no chão? Clarissa concordou com um leve movimento de cabeça. E as janelas? Continuou Mirella, com um ar de falsa gentileza que soava quase ofensivo. Aqui temos janelas grandes, tem que deixar tudo brilhando. Eu consigo, respondeu Clarissa, esforçando-se para manter a calma. Mirella levantou-se e começou a andar pela sala, analisando cada canto com ar crítico. Aqui precisa tirar o pó agora mesmo, apontou para uma prateleira com documentos. Ali precisa varrer. E, no geral, manter tudo limpo e organizado. Entendido? Entendido, respondeu Clarissa, observando com atenção a mulher do banqueiro. Logo depois, Clarissa notou uma frase escrita com marcador na lousa da parede, e percebeu um erro na palavra compromisso. Mirella, que havia terminado de apontar onde a suposta faxineira deveria limpar, voltou para a mesa com ar de superioridade. Entendido? Disse ela. Pois bem, se esforçar, talvez eu te aceite. Mas aqui temos regras bem rigorosas, nada de atrasos, e principalmente, nada de conversa com os clientes. O seu serviço é limpar, só isso. Tudo bem, respondeu Clarissa, disfarçando sarcasmo. Vou me esforçar. Ótimo, disse Mirella, ajeitando o cabelo com vaidade. Ah, aliás, sabe o que está escrito na lousa? Bom, talvez isso não seja do seu nível. Não se preocupe. Fez uma pausa, olhando Clarissa de cima a baixo. A propósito, de que roça foi que você saiu mesmo? Alfinetou com um sorriso venenoso. Aposto que veio direto da lavoura, né? Dá pra ver pela sua cara. Clarissa arqueou as sobrancelhas, fingindo não entender. Compromisso? Repetiu ela, com um tom de falsa ingenuidade. O que é isso? Mirella, impaciente, começou a explicar. É quando duas pessoas entram em acordo, fazem concessões. Ah, entendi, interrompeu Clarissa, com um ar de tonta. Só que você escreveu errado. Tá com um S só. Mirella congelou, virou-se lentamente para a lousa, e quando viu o erro, seu rosto ficou vermelho de raiva. Sua faxineira atrevida. Explodiu. Veio aqui para me corrigir? Vai dar aula agora? Só quis ajudar, respondeu Clarissa com um olhar inocente. Imagina se esse erro aparece num documento importante. Fora do meu gabinete. Gritou Mirella, perdendo o controle. E que eu nunca mais te veja aqui. Não preciso de empregadinha metida sabida. Olha só, vem da roça e quer me dar lição. Clarissa sorriu e saiu da sala em silêncio, sentindo, no fundo, que tinha acabado de colocar Mirella no lugar dela. Foi até o balcão de informações e pediu para falar com o gerente. Alguns minutos depois, um homem de meia idade se aproximou. Tinha um rosto desagradável, arrogante. Era Alberto, o segundo marido de Mirella, e, por coincidência, o gerente do banco. Ele observou Clarissa com um olhar lento e avaliador. Parou nos olhos dela, depois desceu para a roupa, e então fixou a atenção na chave que ela segurava. Está aqui por causa de uma das nossas caixas? Perguntou, franzindo a testa. Sim. Sou neta da Cláudia Almeida, respondeu Clarissa. Mas Alberto a interrompeu bruscamente. Eu sei. O atendente já me avisou. Venha comigo. Ele a conduziu por corredores longos até a sala de cofres. O ambiente era escuro e frio. Nas paredes, fileiras de compartimentos trancados, cada um com seu próprio mecanismo de segurança. Pararam diante de uma das caixas. É essa. Pode abrir. Com as mãos trêmulas, Clarissa encaixou a chave. Ela entrou com precisão. Um leve clique soou,
e o cofre se abriu. Ela puxou a porta. Parou, boquiaberta. Lá dentro, havia um recipiente metálico com tampa. O coração da jovem professora começou a bater mais forte. Com cuidado, Clarissa retirou a tampa, e quase perdeu os sentidos de tanto espanto. O recipiente estava completamente cheio de joias em ouro, pulseiras, anéis, brincos, colares. Tudo feito de ouro maciço, enfeitado com pedras preciosas. Clarissa jamais tinha visto algo assim. Alberto observava a reação dela com evidente interesse. O banqueiro já suspeitava, havia tempo, de que aquela idosa guardava algo especial naquele cofre, e bastante valioso. Estava disposto a tudo para pôr as mãos naquilo. O segredo era manter a compostura e não deixar que a professorinha percebesse. Vai querer levar agora? Perguntou com aparente gentileza. Clarissa se assustou com a pergunta. Olhou para ele e balançou a cabeça. Não, acho melhor deixar aqui por enquanto. Ainda não decidi o que fazer com isso. Alberto concordou, escondendo sorriso satisfeito nos cantos da boca. Ele já sabia quem era o marido dela e planejava falar com ele o quanto antes. Até pouco tempo atrás, o banqueiro nem imaginava que Clarissa fosse neta de Cláudia Almeida. Uma velhinha que, ao que tudo indicava, não era nada comum. Clarissa saiu do banco como se estivesse em transe. Não ouvia o barulho da cidade nem notava os pedestres à sua volta. 1000 perguntas fervilhavam em sua mente, e nenhuma resposta. De onde vinham aquelas joias? Por que a avó nunca falou sobre aquilo? E o que ela deveria fazer agora com aquele tesouro inesperado? Pois é, herança recebida, pensou com ironia. Vai ser interessante ver a cara do André e da Natália quando souberem. De repente, seu olhar foi atraído por um barulho vindo de um beco próximo. Latidos, rosnados, e, entre eles, o choro estridente de um filhote. Um grupo de cães raivosos cercava um pequeno vira-lata indefeso. Sem pensar 2 vezes, Clarissa correu em direção à cena. Tentou afastar os cães gritando e balançando a bolsa. A cena era angustiante, mas ela não recuou. Finalmente, os cães se assustaram com sua insistência, recuaram, e contrariados, foram embora em direção às lixeiras na esquina. Clarissa pegou o filhote nos braços e o apertou contra o peito. Era tão pequenino, e tinha olhos grandes, tristes. Com o rabinho tremendo, o filhote se aninhou em seus braços. Pobrezinho, sussurrou Clarissa, acariciando a cabecinha dele. Não tenha medo. Eu não vou te machucar. Depois de uma breve hesitação, decidiu levá-lo para casa. Lena sempre sonhou em ter um cachorro, e Clarissa achou que seria uma ótima surpresa. Além disso, não teria coragem de deixar aquele bichinho indefeso sozinho na rua. Com esse pensamento, acelerou o passo, já imaginando o sorriso da filha e como as duas cuidariam juntas do novo companheiro. Aquela pequena alegria ajudava, por um instante, a desviar sua mente do choque com a herança. Enquanto isso, no escritório de Alberto, uma cena bem diferente se desenrolava. O banqueiro, até então sério, olhando pela janela, animou-se ao ouvir o toque do celular. André, disse ele ao atender, mudando o tom carrancudo para algo que se assemelhava a um sorriso. Até que enfim você retornou. Te liguei 5 vezes. Sim, a sua esposa esteve aqui. Sinceramente, não imaginava que você tivesse um gosto desses. Com aquela cara e aquelas roupas, só se for para esfregar chão de galinheiro no interior. Do outro lado da linha, a voz abafada respondeu. Ah, para com isso. Você sabe que eu tenho amante, e não é só uma. Essa daí é só fachada. Pois então, continuou Alberto, com um resmungo. E sabe o que ela herdou da avó? Aposto que você acha que era só a aposentadoria da velhinha, né? E não é? Respondeu André. Alguma merreca guardada, sei lá. Alberto riu com desdém. Se fosse só isso. A caixa tá cheia de ouro. Ouro puro. Quem ia imaginar que aquela velha insignificante era a avó da sua mulher? Fez uma pausa, e então falou em tom decidido. Olha, temos que agir rápido. Tá tudo sob controle, mas não dá para esperar muito. É ouro demais para correr risco. Os olhos de André brilharam com ganância. E então? O que você tem em mente? Fala logo, antes que ela volte para casa. Alberto abaixou o tom de voz e começou a sussurrar o plano, simples e direto.
Descreveu como os dois poderiam roubar Clarissa depois que ela pegasse oficialmente a herança, e como dividiriam o ouro entre eles. André ouvia com atenção, fazendo poucas perguntas. No fundo, já estava decidido. Estava pronto para trair a própria esposa se isso significasse enriquecer. O banqueiro era experiente. Já tinha participado de esquemas tão bem armados que nem seu chefe, nem a Receita Federal, jamais suspeitaram de nada. O dinheiro que André ganhava de forma desonesta era gasto com inúmeras amantes. Para se encontrar com ela sem ser descoberto, chegou até a comprar uma casa afastada da cidade, bem à beira de um lago, um lugar onde podia fazer o que quisesse, longe dos olhos de todos. E aquele lago, silencioso, profundo, parecia o cenário perfeito para cometer algo irreversível. Primeiro, se livrar da esposa. Depois, por que não, do próprio sócio. Afinal, amizade é amizade, mas dinheiro é outra coisa. Tudo teria corrido como planejado, não fosse por um detalhe. A conversa entre Alberto e André estava no viva voz, e Alex, o enteado, estava atrás da porta, ouvindo cada palavra. Naquele dia, o menino não pôde sair de casa porque Alberto estava irritado com suas notas. O coração de Alex batia acelerado. Pela idade, ele não entendia todos os detalhes da conversa, mas algo dentro dele dizia que Clarissa corria um grande perigo. Ele se lembrou das palavras gentis da professora, do carinho com que o tratava na escola. Como poderia permitir que algo ruim acontecesse com ela? Desesperado, correu para o quarto, pegou o caderno de dever de casa e se debruçou sobre a folha. Tinham pedido uma redação com o tema "Como foi o meu dia?". Na mente de Alex surgiu um plano ousado. Começou a escrever uma história, cuidadosamente disfarçada, onde tentava avisar sobre o perigo. Falava de pessoas más que queriam roubar a herança de uma professora bondosa e de um menino corajoso que precisava salvá-la. Escreveu rápido, com medo de ser descoberto. Em cada frase, tentou esconder uma mensagem clara de alerta, torcendo para que Clarissa captasse o recado. Assim que terminou, guardou a redação no fundo da mochila. Sabia que era arriscado, mas não via outra saída. Precisava avisá-la, custe o que custar. Enquanto isso, Clarissa, com o filhote ainda tremendo nos braços, se aproximava de casa. Claro, não fazia ideia de que seu marido e o banqueiro já tinham selado um acordo, e que o perigo podia estar à espreita a qualquer momento. O cachorrinho, como que pressentindo a ameaça, gania baixinho e se encolhia contra o peito dela. Ao abrir a porta e entrar com o filhote nos braços, Clarissa foi recebida por Lena, que correu até o hall com o rosto iluminado de felicidade. "Mãe, quem é esse?" perguntou, empolgada. "Que fofura!" exclamou Lena ao ver o filhote. "Posso fazer carinho nele?" "Claro que pode", respondeu Clarissa, colocando o cachorrinho no chão. "Ele é o nosso novo amigo." Lena se ajoelhou animada, acariciando o filhote e tagarelando de alegria. O bichinho, mais confiante, abanou o rabinho e lambeu a mão da menina. "Vamos chamar ele de Dudu?" sugeriu Lena, olhando para a mãe com os olhos brilhando de felicidade. Naquele momento, quem entrou no corredor foi Natália, que, como ficou claro, havia aparecido para uma visita. Ao ver o cachorro, torceu o rosto com repulsa. "Que bolinha de pelo suja é essa? Tá querendo transformar essa casa num chiqueiro?" "Vó, não fala assim", protestou Lena. "Ele é tão bonitinho." "Bonitinho?" repetiu a avó, com deboche. "Deve estar cheio de pulga e verme. Vai acabar pegando uma doença com esse bicho." "Natália, não exagere", respondeu Clarissa com calma. "Ele ainda é um filhote. A gente vai levá-lo ao veterinário." "Ah, claro", resmungou a sogra. "Melhor gastar dinheiro com isso do que com alguma coisa realmente útil, né?" Surpreendentemente, André entrou na conversa. Aproximou-se de Lena, afagou sua cabeça e disse: "Deixa a menina, mãe. Que o filhote fique. Vai ser divertido para ela. E no fim das contas, cachorro em casa é ótimo. Serve até como segurança." Clarissa olhou para o marido, surpresa. Aquela reação não era nada típica dele. Normalmente, ele apoiava a sogra em tudo. "Pai, sério? Você não se importa se o Dudu morar com a gente?" perguntou Lena, radiante. "Claro que não", respondeu ele, piscando para a filha.
Ele agora é parte da nossa família. Natália franziu os lábios, visivelmente contrariada por estar perdendo a disputa. Veremos se vai achar tão divertido sair para passear com ele de manhã, no frio, na chuva, na lama. E então, voltou a olhar para Clarissa. E o jantar, hein? Vai sair quando? Passei o dia todo de pé e você aí, de brincadeira com o cachorro. Já estou indo preparar, respondeu Clarissa, tentando evitar confronto. Ela se trocou rapidamente e foi para a cozinha. A sogra foi atrás, ainda resmungando. Enquanto Clarissa cozinhava, Natália não parava de criticá-la. Reclamava do jeito que ela cortava os legumes, do sal na sopa e até por não ter comprado os doces que gostava de comer com café. Clarissa suportava tudo em silêncio, ciente de que Natália estava apenas descontando nela sua irritação por causa do filhote. Durante o jantar, André continuou com aquele comportamento estranhamente gentil. Fez elogios à comida, perguntou como tinha sido o dia no trabalho e até ajudou a lavar a louça, coisa que ele nunca tinha feito em todos os anos de casamento. Clarissa se sentia desconfortável. Aquilo tudo parecia fora do lugar. Por que André, de repente, estava tão atencioso e prestativo? Após refletir um pouco, decidiu que ainda não era o momento de contar sobre o que havia encontrado no cofre. No fundo, ela sentia que não podia confiar. Algo na atitude do marido a deixava inquieta, mas não conseguia identificar exatamente o que. Depois do jantar, ao colocar Lena para dormir, Clarissa voltou à sala. André estava sentado no sofá, lendo o jornal. André, o que está acontecendo? Você está diferente hoje. Ele baixou o jornal e a olhou com um ar inocente. Ué, por quê? O que tem de errado? Só quero que a gente fique bem, como uma família deve ser. Mas você nunca foi assim tão carinhoso, retrucou Clarissa, desconfiada. André suspirou e largou o jornal. Olha, Clarissa, eu percebi que estava errado. Me envolvi demais com o trabalho e deixei a família de lado. Mas quero mudar isso. Clarissa não sabia o que pensar. Uma parte dela queria acreditar, mas outra resistia. Algo dentro dela gritava que havia algo errado. Tá bom, respondeu ela, por fim. Vamos dormir. Ah, é mesmo, disse André, como se tivesse se lembrado de algo. Você comentou que amanhã teria coisas importantes para resolver. Aconteceu alguma coisa? Nada demais, respondeu ela, evitando encará-lo. Só tenho umas coisas para resolver. Posso te ajudar em algo? Não, obrigada. Eu mesma dou conta. Clarissa pretendia pedir uma folga no trabalho no dia seguinte para resolver tudo relacionado à herança. A noite caiu tranquila sobre a cidade, envolvendo tudo em silêncio e escuridão. Dentro de casa, tudo parecia calmo. Lena, cansada das brincadeiras com um novo amigo, dormia no sofá da sala. Natália, reclamando como sempre, se instalou no quarto da neta. Clarissa, deitada na cama, não conseguia dormir. Pensava na herança e no estranho comportamento do marido. De repente, ouviu André se levantar cuidadosamente da cama. Ela fingiu estar dormindo, observando através das pálpebras semiabertas. André saiu do quarto em silêncio e caminhou em direção ao quarto de Lena. Clarissa imediatamente ficou alerta. Por que ele estava indo lá? O que queria fazer no quarto da filha, no meio da noite? Será que queria conversar com a mãe ao luar? Pensou Clarissa, desconfiada. No quarto de Lena, desde que a menina era pequena, havia uma babá eletrônica. Clarissa nunca a havia retirado de lá, acostumada aos sons suaves que saíam do aparelho. Agora, com o coração acelerado, ela ligou o dispositivo e cuidadosamente aproximou o receptor do ouvido. A princípio, não ouviu nada. Mas, segundos depois, vieram sussurros abafados. O que foi? Veio aqui pra quê? Sussurrou Natália. Não consegue dormir? Tô nervoso, respondeu André. Você acha que a Clarissa suspeitou de alguma coisa? Acho que não, garantiu a sogra. Ela é tão ingênua. O importante é que não envolva a polícia. E se ela contar alguma coisa pra Lena? Murmurou André, já inquieto. Ela não vai contar nada. Cortou Natália. Eu cuido disso. Você, em vez de se preocupar com isso, devia pensar em como vamos dividir a herança. A gente divide meio a meio, como combinamos, mentiu André sem piscar,
embora já tivesse prometido metade também ao banqueiro. Eu preciso de um pouco mais, completou ele. A firma tá com dívidas, e o meu chefe já começou a desconfiar, anda me pressionando por causa dos relatórios. Isso a gente vê depois, interrompeu Natália com frieza. O importante agora é garantir o que aquela velha deixou. E como é que ela conseguiu passar essa chave para Clarissa, hein? Clarissa congelou. Cada palavra a atingia como uma facada. O coração batia descompassado. Ela agora tinha certeza. André e Natália estavam tramando algo grave. Mas o que ouviu em seguida a deixou completamente abalada. Você faz ideia do risco que eu corro? Sussurrou Natália. Passei a vida toda vivendo com um nome falso. Se descobrirem, tô perdida. Ah, para com isso, rebateu André. Ninguém vai descobrir nada. É o que você pensa, retrucou Natália. E se essa Clarissa resolve investigar meu passado? Hein? Já basta fingir há anos que sou uma contadora aposentada. Quando vi aquela máquina de costura, minhas mãos tremeram. Costurava luvas na cadeia. Acredita? Fui presa por besteira na juventude. Mas isso não vem ao caso. Houve um silêncio tenso no aparelho. Clarissa conteve a respiração, com medo de perder qualquer palavra. André. Você sabe que eu não sou sua mãe, confessou Natália de repente. Você não é meu filho. Eu roubei você. Clarissa quase deixou o aparelho cair da mão. Roubou André? Isso não pode ser verdade. Eu trabalhava como empregada na casa de uma família rica, confessou Natália. Foi logo depois que saí da prisão. Um conhecido do diretor da colônia me ajudou a conseguir o emprego. Eu lembro, sussurrou André. Houve um incêndio. Exatamente, confirmou Natália. Todos morreram. Todos, menos você. Você era só um bebê, tão pequeno, tão indefeso. Eu não consegui te deixar lá. Na prisão, eu mesma tinha engravidado. De um dos guardas. Achei que com isso poderia conseguir uma saída antecipada, mas só piorei minha saúde. O diagnóstico foi direto: infertilidade. Eu queria começar uma nova vida. Ser outra pessoa. E você? Você era minha chance. Sem você, eles me teriam encontrado rápido demais. Clarissa ouvia tudo, paralisada. Aquilo era inacreditável. Natália Tavares não era mãe de André. A mulher com quem convivia havia anos era, na verdade, uma ex-presidiária que havia roubado um bebê e vivido a vida inteira sob um nome falso. De repente, tudo fazia sentido. O controle sufocante que ela exercia sobre André, a influência absurda que tinha sobre ele. Natália não o amava como mãe. Ela o mantinha preso pelo medo da verdade. Clarissa se deu conta de que estava no centro de uma teia de mentiras, crimes e traições. Deitada na cama, sem conseguir dormir, ela entendeu apenas uma coisa com absoluta clareza. Precisava proteger a si mesma e a filha. E precisava fazer isso com calma, sem levantar suspeitas. Nenhum deles podia perceber que ela sabia de tudo. Na manhã seguinte, mantendo a aparência de normalidade, Clarissa arrumou suas coisas e saiu de casa em direção ao banco. O coração batia descontrolado. Em sua mente, flashes do que tinha ouvido à noite se misturavam às palavras de Natália e às ameaças veladas de André. Ao chegar, viu Alberto esperando por ela na entrada. Como sempre, o banqueiro a recebeu com um sorriso cortês, mas Clarissa percebia a falsidade em cada palavra. Clarissa Almeida, que bom revê-la, disse ele, sorrindo. Está tudo pronto. Seus bens estão em perfeita segurança. Alberto a acompanhou até a sala dos cofres e entregou-lhe um envelope grande, lacrado. Clarissa o pegou com cuidado, sentindo o peso do ouro dentro. Ao abrir o cofre e retirar o recipiente de metal, notou algo inesperado. No fundo da caixa, dobrado em 4, havia um pequeno bilhete. Era uma carta, assinada de próprio punho por sua avó, Cláudia. Clarissa congelou. Ficou ali, imóvel, sem coragem de abrir. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Alberto, observando-a atentamente. Está tudo certo, respondeu Clarissa, tentando disfarçar a tensão. É só uma carta da minha avó. Vou ler depois com calma. Ela guardou o bilhete na bolsa e fechou o recipiente com cuidado. Permita-me levá-la em casa, ofereceu Alberto com um sorriso. Não é seguro andar pela cidade com algo tão valioso. Além disso,
Preciso ir ao centro. Não me custa nada. Acredite, no meu carro a senhora estará totalmente segura. Clarissa hesitou. Não confiava nele. Mas recusar poderia parecer estranho demais. Está bem. Obrigada pela gentileza. Saíram do banco e entraram no carro. O automóvel de luxo deslizou suavemente pelas ruas, tomando o rumo do anel viário da cidade. Enquanto isso, na escola, o clima era de inquietação. Alex, ao chegar de manhã, notou que Clarissa não estava. A professora substituta informou que Clarissa havia tirado o dia de folga. O coração do menino disparou. Sua suspeita se confirmava. Ela corria perigo. Sem pensar muito, decidiu agir. Saiu das salas escondidas e foi até a diretoria. Lá, deixou sua redação sobre a mesa do diretor, o texto em que havia escondido o alerta para sua professora. Depois, escapou da escola e correu pelas ruas, em direção à periferia, onde ficava a oficina de seu pai. Dentro do carro de Alberto, o clima era de silêncio tenso. Clarissa percebia que havia algo errado. O olhar dele, que passava repetidamente por seu rosto, a deixava desconfortável. A propósito, para onde estamos indo exatamente? Perguntou ela, ao notar que já tinham saído da área urbana. Não reconheço esse caminho. Alberto sorriu de canto, com frieza. Não se preocupe, Clarissa. Resolvi cortar caminho. Essa estrada aqui é muito bonita e vai direto para sua casa. Um arrepio percorreu a espinha de Clarissa. Era mentira. Ele estava levando-a para outro lugar. Por favor, pare o carro, disse ela, firme. Eu quero descer. Não seja tola, Clarissa, respondeu Alberto, sem tirar os olhos da estrada. Vai ficar tudo bem. O carro seguia acelerado por uma estrada cada vez mais deserta. Clarissa entendeu. Estava presa numa armadilha. Ofegante, Alex chegou à oficina do pai. Jonathan, surpreso ao ver o filho naquele estado, correu ao seu encontro. Alex? O que aconteceu? Por que não está na escola? Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Alex contou tudo ao pai com a voz entrecortada. Falou da professora, do plano cruel, e revelou que ouviu o padrasto conversando com um homem chamado André, combinando, por telefone, onde levariam Clarissa, uma casa escondida no meio da floresta, próxima a um lago. Jonathan ouviu em silêncio, com o semblante fechado. Ele já desconfiava de Alberto, sabia que o banqueiro era ambicioso e sem escrúpulos. Mas agora, tinha certeza, Clarissa estava em perigo. Real e imediato. Entra no carro, ordenou Jonathan com firmeza. Vamos salvá-la. Mas me promete uma coisa, fica quietinho aí atrás, sem se levantar. Entendeu? Com isso, ajudou o filho a se acomodar no banco traseiro do velho jipe, e saiu em disparada em direção à floresta. Enquanto isso, o carro de Alberto parava na beira do mato. À frente, cercado por árvores, erguia-se um sobrado de 2 andares. O banqueiro puxou Clarissa à força para fora do carro e a arrastou em direção à casa. Ela gritava, se debatia, pedia ajuda, mas sua voz se perdia no barulho do vento entre as árvores. Dentro da casa, André já esperava. Estava impaciente e mal-humorado. O que houve? Por que demorou tanto? Perguntou, irritado. Houve uns imprevistos, respondeu Alberto, com um sorriso cínico. Mas já está resolvido. Sem mais discussão, os dois amarraram Clarissa e prenderam um peso nos seus pés, uma pedra enorme. Foi então que ela entendeu com horror. Eles pretendiam afogá-la. Por quê? Gritou, em desespero. O que eu fiz para vocês? Nada, respondeu André com frieza. Você só estava no lugar errado, na hora errada. E tem algo que queremos. Sem dizer mais nada, arrastaram a professora para fora da casa e a levaram até a beira do lago. Ela tentou resistir, agarrando-se com força à grama da margem, mas o peso preso aos pés já começava a puxá-la para baixo. Ao longe, Clarissa avistou um carro antigo se aproximando rapidamente pela estrada de terra. Era o jipe de Jonathan. Socorro! Gritou ela com todas as forças. Alberto e André se entreolharam em pânico e apressaram os passos. Já na beira da água, começaram a empurrá-la em direção ao lago. Clarissa lutava como podia, mas o peso nos pés a arrastava para dentro. De repente, uma voz forte ecoou. Parem agora!
Alberto e André se viraram, assustados. Jonathan vinha correndo na direção deles, com os punhos cerrados. Atrás dele, Alex surgia no caminho, tentando alcançá-lo. Alex, desobedecendo o pai, correu até a cena. E foi aí que a confusão começou. Apesar da aparência tranquila, Jonathan mostrou ser ágil e forte. Derrubou André no chão com facilidade e logo partiu para cima de Alberto. Aproveitando o caos, Clarissa conseguiu se soltar das cordas que a prendiam. Rastejou até uma área segura, afastando-se dos agressores. Alberto, acostumado a resolver tudo com dinheiro e influência, estava completamente despreparado para aquele tipo de reação. Vendo que as coisas estavam saindo do controle, deu alguns passos para trás e começou a vasculhar os bolsos do paletó com movimentos trêmulos. "Chega!" gritou Clarissa, tentando por fim a violência. "Fiquem com esse maldito ouro. Mas deixem a gente em paz." André e Alberto se viraram na direção dela bem no momento em que ela, com raiva e nojo, arremessou o pacote com o ouro no lago. Ouviu-se um som surdo de algo afundando. A herança de Clarissa desaparecia lentamente sob a água. De repente, Alberto sacou do bolso um objeto pequeno e brilhante, uma arma. Clarissa regalou os olhos, levando a mão à boca. Ela sabia, algo terrível estava prestes a acontecer. "Jonathan, cuidado!" gritou, tentando alertá-lo. Mas era tarde demais. Alberto apontou e atirou. O disparo ecoou alto, e Jonathan caiu, atingido nas costas. Clarissa soltou um grito de horror e correu até ele. Caiu de joelhos ao lado do homem que havia tentado salvá-la, tentando estancar o ferimento com as mãos. "Jonathan!" chorou, sacudindo pelos ombros. "Por favor, fique comigo." Ele abriu os olhos com dificuldade e, com um olhar terno, sussurrou: "Correm, salvem-se. Nem pense nisso. Eu não vou te deixar." Respondeu ela, em lágrimas. Nesse momento, ao longe, começaram a soar sirenes. Alex, que observava tudo, virou-se cheio de esperança. Não conseguiu conter o choro. A polícia estava chegando. O diretor da escola, ao ler o bilhete escondido na redação de Alex, não hesitou, levou tudo imediatamente para as autoridades. Senhor Silveira percebeu que se tratava de algo sério, e não quis arriscar. A chegada da viatura pegou a todos de surpresa. Alberto e André congelaram, paralisados. Sabiam que estavam acabados. Os policiais saíram rapidamente do carro e apontaram as armas. Mãos para cima. Ninguém se mexe. Sem oferecer resistência, Alberto e André ergueram as mãos. Logo depois, algemas já prendiam os pulsos dos dois criminosos. As algemas se fecharam com um estalo. Enquanto isso, Jonathan foi colocado na ambulância que chegou por chamado de emergência e levado às pressas para o hospital. Clarissa e Alex foram junto com ele. No hospital, Clarissa ficou sabendo que Jonathan estava em estado grave. A bala havia atingido órgãos vitais. Os médicos lutavam com todas as forças para salvar sua vida. Clarissa e Alex esperavam do lado de fora da sala de cirurgia. O tempo parecia se arrastar de forma cruel. Clarissa não tirava os olhos da porta da sala. Alex, exausto e assustado, adormeceu encolhido no colo dela. Cada ruído, cada passo no corredor fazia Clarissa se sobressaltar. Tentando afastar os pensamentos sombrios, abriu a bolsa e tirou de dentro o envelope com a carta de sua avó, Cláudia Almeida. Fazia tempo que hesitava em ler aquelas palavras. Mas agora, naquele momento tão difícil, sentia que talvez apenas a avó pudesse lhe oferecer algum consolo, mesmo depois de morta. Desdobrou o papel envelhecido pelo tempo e começou a ler. Seus olhos percorreram as linhas escritas com a caligrafia firme e conhecida. A cada frase, sua expressão se transformava: surpresa, tristeza, compaixão. A carta começava com um pedido de perdão. Cláudia pedia desculpas por nunca ter contado a verdade, por ter escondido da neta a existência daquela fortuna. Contava que teve medo de que o ouro estragasse a vida de Clarissa, trazendo apenas problemas. Depois, a avó começou a contar a verdadeira origem daquele tesouro. As joias pertenciam, na verdade, a uma família nobre, os Albuquerque. Durante a Revolução, a bisavó de Clarissa, Ana, que trabalhava como empregada na casa dos Albuquerque, acabou se apaixonando pelo filho do patriarca,
um jovem e belo oficial. Quando a situação no país se agravou, a família Albuquerque decidiu fugir para o exterior. Mas, sem conseguir levar todos os seus bens, confiaram a Ana a guarda das joias, prometendo que ela seria generosamente recompensada no futuro. Ana aceitou a missão. Escondeu as joias com muito cuidado e jurou protegê-las até o dia em que pudesse devolvê-las. Mas o destino foi cruel. O jovem oficial morreu em uma emboscada durante a fuga. E a família Albuquerque jamais conseguiu retornar ao Brasil. O ouro ficou com Ana, que mais tarde passou o tesouro à sua filha, Cláudia. Ana sempre dizia que aquele ouro era amaldiçoado, que só havia trazido tristeza para sua vida. No leito de morte, implorou à filha que se livrasse dele, que o entregasse a quem realmente precisasse. Mas Cláudia não teve coragem. Tinha medo de que, ao doar o ouro, atraísse ainda mais desgraças para sua família. Eu sei que esse ouro trouxe muita dor para nós, escreveu Cláudia. Mas ainda assim, espero que ele te ajude a recomeçar, a encontrar a felicidade, o amor. Por favor, use-o com sabedoria. Clarissa chorava enquanto lia a carta. Nesse instante, a porta da sala de cirurgia se abriu. Um médico saiu ao corredor com expressão cansada e tensa. Clarissa se levantou num salto e correu até ele. Como está o Jonathan? Perguntou, quase sem ar. O médico suspirou fundo e a olhou com um semblante sério. Por um momento, Clarissa pensou que tudo estava perdido, que não havia mais esperança. A cirurgia foi complicada, disse o médico. Fizemos tudo o que podíamos. Uma lágrima escorreu lentamente pelo rosto dela. Mas, continuou ele, o paciente vai sobreviver. Ele é forte. Vai conseguir se recuperar. Foi uma sorte tê-lo trazido a tempo. Se demorasse um pouco mais. Clarissa ergueu o olhar cheio de lágrimas e sussurrou. Muito obrigada. De coração. Agora ele precisa de repouso, disse o médico, e do seu apoio. Naquele mesmo dia, Natália foi detida no aeroporto tentando embarcar com um passaporte falso. Sua verdadeira identidade e o passado criminoso vieram à tona. André e Alberto foram levados a julgamento e condenados, recebendo a devida punição. Mirela Tavares, como cúmplice do marido, perdeu a guarda do filho e teve todos os seus bens confiscados, inclusive os imóveis. Depois do julgamento e com as coisas mais calmas, Clarissa decidiu fazer o que a avó pediu, doar o ouro a quem realmente precisasse. Mas, curiosamente, os mergulhadores que vasculharam o fundo do lago não encontraram nada. Clarissa sorriu. Sabia que o tesouro agora estava num lugar seguro. Com o tempo, ela e Jonathan se aproximaram ainda mais. Descobriram que tinham os mesmos valores, os mesmos sonhos, e claro, o mesmo amor pelo pequeno Alex e pela doce Lena. Quando Jonathan lhe pediu em casamento, Clarissa não hesitou nem por um segundo. No dia do casamento, estavam presentes apenas os mais próximos. E foi só naquele instante que Clarissa compreendeu, de verdade, o que sua avó quis dizer. O verdadeiro tesouro não era o ouro. Era o amor. Era a família. Ao seu lado, ela tinha um marido que amava, 2 filhos maravilhosos, e claro, o Dudu. Muito obrigado por assistir a mais uma história aqui no Recanto das Histórias. Se gostou, não se esqueça de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, faz toda a diferença. Tudo de bom para você.